Força da Fé, com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos, no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Jefferson Buzo. Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho. Saulo e Estevão. Caminhava aquele jovem, cheio de vigor, cheio de energia. O seu verbo levava realmente aos corações uma força diferente, despertava a crença, e aquilo incomodava o sinédrio. E eles, reunidos, comentavam sobre aquele jovem que em terras da Judéia e até da Samaria falava sobre Jesus o Nazareno. Falava sobre aquele homem que havia sido sacrificado no madeiro. E Gamaliel ponderava: por que vocês se preocupam tanto com o jovem? Afinal de contas, por que tanta preocupação, se nem profeta ele é? É apenas um jovem a falar sobre o Nazareno. Mas eles sentiam naquele jovem um perigo. Poderia ser perigoso demais para os judeus, poderia insuflar ainda mais a ira de Roma. Era preciso, de alguma forma, calar aquele homem, calar aquela criatura que, na verdade, defendia o judeu, como todos os que o seguiam. E o sinédrio inteiro abalava-se com a palavra de apenas um jovem, Estevão. E eis que um dia ele se depara com todos aqueles homens do sinédrio e lhes diz na face: vocês sempre perseguiram todos os profetas, calaram o verbo de todos aqueles que pregavam a palavra de Deus e o amor. Vocês, na verdade, são todos culpados, como aqueles de suas casas também o são. Mas Jesus veio, realmente, para nos trazer a boa nova e a esperança. Veio para nos libertar, para libertar os nossos corações de nossas muitas culpas, porque pesam sobre nossas cabeças pecados e perseguições. Tanto falou Estevão com palavras que ressoam até hoje, através dos séculos, que lhe tiraram a capa, a entregaram na mão de Garboso, representante do sinédrio, que se chamava Saulo, e começou ali o apedrejamento. E ele, de joelhos, ainda pediu que não fossem eles culpados de sua morte, e imploravam a Deus que sobre aquelas criaturas não pairasse o peso de seu sacrifício. Ali caiu o primeiro cristão, e ali, naquele instante, se reerguia uma tocha viva de luz a iluminar os caminhos daquele que segurou nas mãos, como era costume na época, a capa do condenado. Saulo, o príncipe do sinédrio, naquele instante, na verdade, estava morrendo para o sinédrio e nascendo para a vida eterna. Estava começando ali a trajetória de um Saulo renovado e estava terminando ali para a terra o compromisso de Estevão, porque esse compromisso continuaria no plano espiritual, porque em todos os momentos ele foi o anjo guardião de Paulo de Tarso. Muitas e muitas vezes Paulo pensava ver Jesus, mas outra luz e outra força não eram senão as daquele que ele havia sacrificado. E, com extrema humildade, ofuscava-se no anonimato para que resplandecesse mais alto ainda a fé de um Saulo renovado, sem culpas, com o destemor daquele que se sentia realmente amparado por Jesus, porque amparado na verdade ele estava.
Todos nós caminhamos na senda do erro, do pecado e do crime. Todos nós buscamos a renovação. E com que ânsia buscamos a paz para as nossas almas. A renovação tem um preço: o trabalho, o sacrifício e a renúncia. O trabalho tem que ser a bandeira maior, mas alicerçada na dignidade, na sinceridade, na honestidade dos princípios, na sensibilidade, no amor. A paz vem em decorrência de tudo isso. É uma complementação do trabalho, porque, por mais que surjam problemas, angústias e sofrimentos, aquele que trabalha encontra uma paz diferente. Acaba, de tal forma, distanciando-se dos problemas que o angustiavam e de tal forma vai se libertando, que se torna depois inatingível para determinadas esferas de desequilíbrio e conquista. Então a paz interior, porque já não sofre mais as imposições da matéria, das inferioridades, dos sentimentos mesquinhos. Ele cresce, e ao crescer ele se liberta, e ele se libertando tem Jesus mais perto. Estevão, o primeiro mártir, na verdade também foi o grande mentor de Paulo de Tarso, porque sabia que aquele homem tão firme nos seus propósitos, tão impiedoso na fé, possuía a essência espiritual dos fortes e dos imbatíveis, que são capazes de construir, de cair e se reerguer, mesmo sangrando, para dizer: a batalha ainda não chegou ao fim, e combater o bom combate e chegar ao fim da viagem, e ainda ser capaz de, sofrido, oprimido, guardar a fé intacta no coração para oferecê-la a outros irmãos.